Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de aulas, para mais um dia de correções. E hoje a gente vai dar continuidade ao livro Português Linguagens do sexto ano. Mas, antes disso, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal de português, já se inscreva no OLD de Língua Portuguesa, nesse canal aqui. Mas também não se esqueça do nosso canal OLD de Matemática, que está fresquinho aí, foi recém-lançado, acabou de sair do forno. Então, se inscreva no OLD de Matemática também. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link desse canal para você ir lá se inscrever no final dessa aula, tá bom? E hoje a gente vai dar, então, como eu falei, né, continuidade ao livro Português Linguagens e nós vamos para a página 184. Então, vem comigo. Beleza, página 184. Então, a gente estava vendo na última aula, nós estávamos vendo sobre substantivos, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui e nós vamos continuar, então, vendo os substantivos. E aí, no número 3, diz o seguinte: compare as duas expressões a seguir empregadas no trecho em estudo. Bigodes grandes e grande sorriso. A palavra grande, né, tanto aqui, quanto aqui, nas duas ocorrências, ela ocupa posições diferentes, ou seja, esse grande aqui está no final da frase e esse grande aqui está no início da frase. Relativamente aos substantivos a que se refere. Letra A, deduza. Prof, o que que é deduzir? Você vai pensar e vai falar mais ou menos com suas palavras o que que você acha que pode ser, tá? Então, olha só, deduza. Por que na primeira expressão ela foi empregada no plural e na segunda ela foi empregada no singular? Então, por que que aqui é bigodes e aqui, desculpa, por que que aqui é grandes e aqui é grande? Por que que aqui está no plural e por que que aqui está no singular? Muito fácil, né? É o seguinte, porque a palavra concorda em número com o nome que acompanha, respectivamente. Bigodes e sorriso. Então, vamos lá. Primeiro, respectivamente quer dizer nessa ordem, tá? Então, calma que eu vou te explicar. Então, por que que aqui é grandes e por que que aqui é grande? Porque bigodes é um substantivo e essa palavra grandes, né, que é o adjetivo aqui, ela precisa concordar com bigodes, tá? Como assim concordar, prof? Vem aqui comigo. Imagina a seguinte situação: a pessoa chega num congresso, por exemplo, e aí ela começa a falar tudo errado. Os meninos vai para a escola todos com umas blusas, tudo esquisito. Aí imagina, a pessoa está num congresso, ou sei lá, está num evento, e ela precisa falar o português correto, o português formal. Se você é meu aluno, você já sabe o que que é o português formal e informal, já expliquei. Formal, lembra? Forma. Formal vem de forma, né? Aquele português redondinho, certinho, bonitinho. Aí você já imaginou uma pessoa, pode ser um professor, um juiz, sei lá, alguém que está num congresso, precisa falar para várias pessoas no português formal, no português certinho. E aí ele começa a falar plural misturado com singular, seu ouvido não vai doer? Imagina, a pessoa chega e fala assim: "Ah, os menino vai tudo para a escola com umas blusa, tudo esquisita". Não funciona. Por quê? Porque o seu ouvido dói. Por quê? Porque o substantivo ele precisa concordar com o adjetivo, né? Então, por exemplo, eu não posso falar os bigode grandes. Eu não posso falar os grande bigode, né? Então, uma palavra tem que concordar com a outra. Então, se eu tenho bigodes, se ele está no plural, então grandes tem que estar no plural também. Esse é o português correto, é o português formal, tá? Se eu falo sorriso no singular, eu tenho que falar grande, grande sorriso, tá? Porque as palavras elas têm que combinar, elas têm que casar. Então pensa comigo, por exemplo, essa semana os meus filhos falaram para mim: "Ah, mãe, compra uns chocolate lá, compra uns negócio lá".
Aí é o português informal. Então, no português informal, que a gente fala no dia a dia, você fala, compra uns troços lá, compra uns pão, compra uns negócios, compra uns chocolate lá. Você fala no plural e no singular, tudo misturado. Mas no português correto, que é o que você estuda no livro didático, porque afinal de contas o seu livro não vai ensinar você a falar tudo errado, você precisa combinar as palavras. Ou seja, volta aqui comigo na tela. Se, igual aqui na resposta está falando, né? O número precisa combinar com o nome. O que que é o nome? O nome é o substantivo. Qual é o substantivo aqui nessa expressão? Bigodes. E qual é o substantivo aqui? Sorriso, tá? Então, se eu tenho bigodes, né, no plural, são bigodes grandes também no plural. Se eu tenho grande no singular, é sorriso no singular também, grande sorriso. Por quê? Porque as palavras, elas são amiguinhas e elas têm que combinar, tá bom? Não pode ser inimiga, não, ó. Tem que ser amiga, tá? Tem que combinar. Entendeu, coisinha fofa da Gabi? Entendi, prof. Então vamos lá para a letra B. Então, lembra, né? Substantivo tem que combinar com as outras palavras para ficar bonitinho. Tá. Troque ideias com os colegas e o professor. A palavra grande no contexto indica um ponto de vista, uma percepção da autora do diário ou uma propriedade intrínseca ao termo ao que se refere. Ó, vou ler de novo. A palavra grande no contexto ali, ela indica um ponto de vista, uma percepção da autora do diário ou uma propriedade intrínseca ao termo a que se refere. Então, olha só, embora a palavra grande pareça sugerir uma propriedade intrínseca, refere ao tamanho do termo que modifica. Ela indica uma percepção subjetiva do enunciador. Calma que eu já vou te explicar, tá? Uma vez que é relativa e pode variar dependendo da referência. Prof, eu não entendi bulhufas. Isso aqui está falando o seguinte: bigodes grandes depende de cada um. Por exemplo, para mim, eu vou olhar para a pessoa e vou falar, nossa, que bigodes grandes que ela tem. E para você pode não ser tão grande, pode ser pequeno, é isso que está falando aqui. Ou seja, depende do olhar de cada um. É uma coisa assim que cada um vai entender de um jeito, tá? Por exemplo, eu posso falar assim: aquela moça ali é gorda. E aí você olha e fala assim: nossa, prof, nada a ver, aquela moça não é gorda. Então, para mim, ela pode ser gorda, para você, ela pode não ser gorda. Ou seja, é uma percepção subjetiva. A palavra grande é uma percepção subjetiva. Vamos fazer o seguinte, para você não ter que copiar esse treco todinho aqui, você vai colocar assim, ó, a palavra grande, você vai colocar só aquilo que eu estou grifando, tá? Você que é meu aluno, você já sabe. Se eu grifo de azul, é porque é a resposta. Se eu grifar qualquer coisa aqui de vermelho ou de outra cor, é porque eu estou explicando aquilo, não é resposta, tá? Então, ó, a palavra grande é uma percepção subjetiva, tá? Porque, aí você vai escrever assim, porque ela é relativa e pode variar, tá? Então, vamos resumir para ficar mais fácil? Você vai escrever então no seu caderno, ó, a palavra grande é uma percepção subjetiva. O que que é subjetivo? Cada um tem o seu ponto de vista. Isso que é subjetivo, tá? Vou te dar outro exemplo do que é subjetivo. Perfume, por exemplo, é uma coisa subjetiva, porque depende do gosto de cada um. Eu gosto de perfume amadeirado e adocicado. O meu filho, por exemplo, ele gosta de perfume mais cítrico, ou seja, é subjetivo. Por quê? Porque depende do gosto de cada um, depende do olhar de cada um. Então, bigodes grandes é subjetivo. Por quê? Porque para você pode ser grande, para mim pode não ser grande, tá? Então é uma coisa subjetiva e é relativo. Depende da opinião de cada um, tá? Então é isso que quer dizer a letra B aí, tá? Então, a letra B já está explicadinha, vamos para C. Entre os termos e as expressões listados na questão 1, identifique aquele que tenha no contexto papel semelhante ao da palavra grande, indicado na resposta ao item anterior. Então, lá na questão 1, que a gente já fez na aula passada, a gente tem o termo. Opa, peraí que coisou. A gente tem o termo longos na expressão cabelos longos, tá? Então, lá na questão 1 que a gente fez na semana passada, a gente tem esse termo lá, tá? Longos, que tá, né, na expressão cabelos longos, tá?
No 4 diz o seguinte: entre as palavras e expressões listadas na questão 1 também, algumas só podem ser colocadas antes dos substantivos a que fazem referência e outras só podem ser colocadas depois. Indique as palavras ou expressões que só podem ser colocadas antes dos substantivos. Então, aqui antes dos substantivos, a gente tem o, espera aí que coisou de novo, o e a expressão e a palavra na, tá? Depois dos substantivos, aí sim a gente vai colocar do táxi e de aula, tá? Ai, prof, eu não lembro qual é a questão 1. Volta no vídeo anterior que a gente já fez a questão 1 lá, beleza? 5. Indique a palavra utilizada no trecho para descrever. Então, letra A, o estado de espírito de Miriam naquele dia. Então, naquele dia ela estava o quê? Contente. O estado de espírito de todas as crianças naquele dia, elas estavam alegres. O ato de levar as crianças até a escola era perigoso. Então, lembra, eu vou só refrescar sua memória. Lembra que a gente estava vendo o texto que falava sobre um determinado país que entrou em guerra, enfim, né? E aí tinha lá a mãe com o filho, com as crianças, enfim, e aí teve todo aquele bafafá, né? Porque eles não podiam se comunicar, então, por causa da guerra, né? Os telefones não estavam funcionando, enfim. Volta lá no texto e lê esse texto, é um texto muito, muito interessante, tá? Então, é o seguinte. Aqui, ó, tá falando de Miriam, do o estado de espírito das crianças que estavam na escola quando aconteceu o bombardeio, a guerra, enfim, tá? Então tá tudo aqui. É um texto bem legal, a gente já leu na semana passada. Aí, olha, no número 6 diz o seguinte, ó: troque ideias com os colegas e o professor. Quais das palavras apontadas por você em suas respostas à questão anterior têm sentidos semelhantes entre si? Então, aqui a gente tem a palavra contentes e alegres. O que que é sentido semelhante? É que quer dizer a mesma coisa, o significado é parecido. Então, o significado de contente é muito parecido com alegre, né? Ah, eu estou contente, eu estou alegre, é praticamente a mesma coisa, né? Letra B. A outra palavra tem um sentido que se aproxima ou destoa dos demais. O que que é destoar? É ser diferente. Então, a outra palavra tem um sentido que se aproxima ou que se diferencia das demais palavras. Justifique sua resposta. Então, aqui, ó, peraí, deixa eu subir aqui. Então, aqui, ó, a gente tem a palavra perigoso, né? Então, a palavra perigoso, ela tem um sentido que destoa, ou seja, ela se difere, ela é diferente das outras duas, pois constrói uma atmosfera de tensão e ameaça, em oposição aos sentimentos de contentamento e de alegria. Lembre-se de escrever todas essas respostas aqui com as suas palavras e modificar aqui as palavras, tá? Para não ficar igualzinho do meu livro. Por quê, prof? Porque eu já expliquei para vocês 1.449.000.000 de vezes que o meu livro é o livro do professor, né? Então vocês não vão ficar escrevendo igual o livro do professor, pelo amor de Deus, me ajuda. Letra C. Conclua. De que forma a presença dessas palavras contribui para a construção de sentidos no relato de Miriam? Então, olha só, essas palavras, elas qualificam e caracterizam os sentimentos das crianças e dos adultos, bem como toda a situação vivida por eles. Assim, contribui para revelar a oposição entre a felicidade inocente das crianças de voltar para a escola e encontrar os amigos e a ameaça constante imposta pelo contexto da guerra. Espera aí, pessoal, deixa eu só arrumar um treco aqui que está fazendo um barulho. Tem um treco aqui? Como diz aqui em Minas, tem um trem fazendo barulho? Aí, peraí, meu fio garrou aqui. Aí no meio da aula eu vou e arrumo um negocinho aqui. Aí pronto, já arrumei. Aí então, o que está falando aqui na letra C? Está falando o seguinte, que essas palavras elas qualificam, a gente já vai ver o que é na língua portuguesa
palavras que qualificam e que dão características aos sentimentos, tá? Então, essas palavras elas vão qualificar, elas vão caracterizar os sentimentos das crianças e dos adultos. Então, vocês vão ver mais para frente comigo que palavras da língua portuguesa que qualificam alguma coisa ou que dá característica para alguma coisa, nós chamamos de adjetivos, tá? Então, por exemplo, contente, alegre, tá dando uma característica, tá falando como que eles estavam, é uma característica deles ali na hora, como que eles estavam, tá? Então, são adjetivos, mas a gente vai ver isso só lá mais para frente, tá? Que agora a gente está em outra vibe aqui. Então, vamos aqui para o número 7 agora. Olha, releia essa frase do texto. Ele tinha pendurado um rosário no retrovisor e um versículo do Alcorão. A quais palavras do trecho se refere cada um dos termos em destaque? Então, olha só, aqui, ó, esse um está se referindo aqui ao rosário, então você vai colocar rosário aqui. No está se referindo a quê? Retrovisor, então você vai colocar o retrovisor. E a palavra um é um quê? Um retrovisor ou um pendurado? Não, prof, é um versículo, né? Então, é um versículo. E esse do aqui está se referindo ao Corão. Ou seja, elas estão se referindo à próxima palavra, tá? Agora, observe o sentido da frase e deduza quais dos termos em destaque dão à palavra a que se referem um caráter indeterminado, podendo ser qualquer um ou qualquer uma entre vários ou várias, tá? Então, qual é a palavra que é indeterminado, que não dá para saber direito o que que é? É a palavra um, tá? Olha só, a palavra um pode ser entre as duas ocorrências, pode ser um versículo, pode ser um Alcorão, beleza? Então é isso aí. Agora olha só, quais dos termos em destaque apontam para um objeto específico do contexto? Quando a gente vai apontar para um objeto específico, a gente já tem um caráter determinado, tá? Contribuindo para determinar a palavra que se refere. Então, ó, a palavra o e a palavra no e a palavra do, tá? Então, deixa eu até fazer tudo assim, ó, nesse primeiro e nesse segundo aqui, ó. Então, olha só, aqui, ó, são características determinantes, ó. Então, olha só, ele tinha pendurado um rosário no retrovisor. Então, tá determinando, não é em qualquer lugar, é no retrovisor. Então, esse no aqui é uma palavra determinante, ela está determinando, tá? E, por exemplo, ó, do Alcorão também é um contexto determinante. Esse do aqui está determinando que não é em qualquer lugar, é do Alcorão, beleza? Aí, a gente vai para a próxima página, que está falando sobre os adjetivos, que foi o que eu falei com você agora, né? Então, ó, adjetivos são... Peraí, deixa só eu coisar aqui e aí pronto, senão fica tudo negociado. Ó, adjetivos são palavras que modificam os substantivos atribuindo-lhes certas propriedades singulares. Então, agora sim, ó, eu vou colocar de vermelhinho, porque lembra, você que é meu aluno já sabe, quando eu coloco de vermelho é porque é explicação. Então, isso aqui não é para copiar no caderno porque está de vermelho, ó, os adjetivos, mas você pode, se você tiver um caderno de resumo ou se você quiser escrever no seu caderno, pode, ó. Os adjetivos eles modificam os substantivos, tá? Então, por exemplo, a palavra cabelo. A palavra cabelo é um substantivo. Lembra, você que é meu aluno, ó, só vou dar uma pincelada para você entender. Você que é meu aluno já sabe que eu explico isso todo dia direto e reto. Então, olha só. Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Por exemplo, eu não posso falar, pega aquele trocinho ali para mim, pega aquele nigucinho. Não, eu não posso falar trocinho, nigucinho. Pega aquela coisinha ali para mim. Se eu falar para você assim, pega aquela coisinha ali para mim, você vai falar, prof,
que coisinha. Fala o nome do que você quer que eu pego para você. Não é assim que você vai falar? Tá, imagina, qual que é o nome desse treco aqui? Ah, prof, o nome desse treco aqui é garrafinha, né? Garrafa. Então, garrafa é um substantivo. Qual é o nome desse troço aqui? Ah, prof, o nome desse troço aqui que eu amo, meu celular que fica brilhando, que eu comprei capinha de brilhinho, porque eu sou muito chique. Aí, qual que é o nome desse troço aqui, prof? Celular. Então, o nome disso é celular, portanto, celular é um substantivo, tá? Aí, eu acabei de te falar que o adjetivo, ele modifica o substantivo, tá? Eu já vou te explicar isso. Então, ó, adjetivo, ele modifica o substantivo e, além disso, o adjetivo, ele dá qualidade para o substantivo. Então, ele qualifica, ele caracteriza. Então, por exemplo, garrafa é o nome disso aqui, então é substantivo. O adjetivo vai modificar o substantivo. Quer ver? Garrafa verde. Verde é uma qualidade, é uma característica desse substantivo, tá? Então, por exemplo, se eu falar garrafa verde, é uma coisa. Se eu falar garrafas verdes, aí eu estou combinando o substantivo com o adjetivo. Lembra que eu falei isso para vocês lá? Ai, prof, eu continuo não entendendo. Calma que a gente vai fazer uns exercícios aí você vai entender. Mas basicamente, volta aqui comigo na minha tela. O que eu acabei de te explicar então? O adjetivo ele modifica o substantivo. Por exemplo, isso aqui é um substantivo, tá? Ó, isso aqui, olha aqui para a setinha, ó. Isso aqui é um substantivo, certo? Garrafa. Aí se eu falar garrafa verde, eu já modifiquei aqui, tá? Então eu estou usando um adjetivo. Verde é um adjetivo para qualificar isso, beleza? Se eu falar cabelos, cabelos é um substantivo. E se eu der uma qualidade, se eu der uma característica para esse cabelo, ó, característica. Ah, cabelos longos. Longos é um adjetivo, porque está dando uma característica, uma qualidade para esse cabelo e está modificando o substantivo, tá? Prof, eu continuo não entendendo. Calma, criatura, coisinha fofa da Gabi, porque eu estou aqui para te ajudar, tá? Não se preocupe, não se descabele, não arranque seu cabelinho. Fique calmo, fique calma. Artigos. Artigos são palavras que antecedem os substantivos. Vem antes do substantivo. Por exemplo, a garrafa. Então, garrafa é substantivo. A é um artigo. Ó, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Ó, claro que os artigos são vários, tá? Não vai falar assim, ah, a prof. Gabi me explicou que artigo é a letra A. Não, gente, tem vários artigos. Tem umas, uns, umas. Ó, aqui, ó, os artigos aqui em cima, ó. Ó, todos esses aqui são artigos, ó. O, a, os, as, umas, uns, umas. Mas para você decorar e lembrar, eu vou te ensinar os bizus, que eu sempre ensino os meus bizus aqui na aula. Então, você vai lembrar, ó, artigo, artigo, tá? Aí você vai lembrar, ah, se tem a letra A, tem a letra O também. Então, pode ser A, pode ser O, pode ser os, pode ser as, pode ser pode ser umas. Então, eu posso falar assim, a garrafa, que é substantivo, ó. Artigo. A garrafa. Posso falar, uma garrafa estava em cima da mesa. Olha o uma aqui, ó. Uma garrafa estava em cima da mesa. As garrafas, ó. As garrafas estavam em cima da mesa. Ou seja, o substantivo, os artigos, eles antecedem os substantivos. Eles vêm antes, ó. A garrafa veio antes. Deu para entender? Ah, eu espero que você tenha entendido. Meu amor, minha linda, minha privada entupida. Eu espero que você tenha entendido.
Eu não vou me ater muito a isso aqui, não, porque à medida que a gente for corrigindo, vocês vão entendendo. Mas eu acho importante explicar, até porque isso vai cair na sua prova. Prof, para de me rogar praga. Não, não tô rogando praga. Isso aí vai cair na sua prova, meu amor, minha vida. Tá pensando o quê, coisinha fofa da Gabi? Que isso não vai cair na sua prova? É lógico que vai, tá? Então, assim, quer moleza senta no pudim, meu amor. Isso aqui vai cair na prova, por isso que eu tô te explicando, tá? Então, ó, aí a gente tem aqui, ó, os artigos, aí a gente tem os artigos definidos, temos também os artigos indefinidos, tá? Que estão aqui. Então, os artigos definidos, o, a, os, as, tá? Que eu estava explicando? Peraí, artigo definido, o, as, os, as, a garrafa. Agora, se eu falar, uma garrafa estava lá em cima da mesa. Mas qual garrafa? Ah, uma lá, né? Então, é um artigo indefinido. A gente vai olhar aos poucos, tá? Presta atenção nas explicações aqui das questões, tá? Que aí fica mais fácil, beleza? Mas eu só quis dar essa explicaçãozinha. E também acho que tem uns numerais aqui que eu não expliquei, né? Os numerais são palavras empregadas para indicar quantidades, tá? Ou para indicar uma posição exata. Então, vocês vão ver isso aqui comigo também agora, porque a gente vai fazer, ó, flexão dos adjetivos, dos artigos e dos numerais, beleza? Então, ó, leia este trecho de um artigo de opinião. Murais e painéis urbanos, expressões artísticas por todos os cantos. O grafite, antes estereotipado como manifestação marginal, periférica, é um poderoso instrumento de democratização da arte na cidade. Calma, que a gente já vai falar sobre isso. E aí diz o seguinte: número 1. Segundo esse texto, há duas visões sobre o grafite. Uma antiga e a outra mais recente. Qual é cada uma dessas visões? Então, olha só, aqui a gente tem uma visão mais antiga e uma visão e a outra visão. Aí a gente tem que ver qual dessas duas visões é a mais antiga e quais dessas é a mais recente, beleza? Então vai ficar assim, ó. Uma delas é mais recente, é a visão de que eles são expressões artísticas e instrumento de democratização da arte. Calma que eu já vou te explicar. E a outra mais antiga é a de que são uma manifestação marginal e periférica, menos valorizada artisticamente. Espera aí, que não é nem com essa cor, porque agora é resposta. A resposta é de azul. Então, olha só. Agora eu vou te explicar. Tá perguntando o seguinte aqui na questão. Ó, povo, aqui tem uma opinião, aqui tem outra opinião. Aí, qual delas que é mais antiga, que é lá da época da sua avó, qual delas que é a mais recente, que é mais atual? Aí vamos prestar atenção aqui, ó. Murais e painéis urbanos, expressões artísticas por todos os cantos. Aqui está falando que é arte. Está falando que isso é uma arte. Isso o quê, prof? Isso aqui, ó. Ó, essas, essas, essas pinturas, né, que eles fazem aqui, beleza? Grafitagem. Eu tinha esquecido o nome. O grafite, beleza? Não é o grafite 05 da sua lapiseira. É que quando as pessoas fazem esses desenhos nos prédios, assim, e tudo mais, a gente chama de grafitagem. Vale lembrar, grafite é uma coisa, pichação é outra. Então, assim, ó, chega um aluno lá todo noiado lá para mim e fala assim: ai, prof, eu vou pegar lá um spray lá e eu vou pintar lá, eu vou fazer assim e vou pichar lá o muro da minha escola que eu vou fazer uma arte. Não, se você fizer isso, meu amor, você será preso porque isso é crime. Você não pode pichar, você não pode ficar rabiscando de qualquer jeito. Isso não é arte. Arte é tipo isso aqui que você está vendo aqui na tela, beleza? Tá. Aí aqui tá falando, na primeira opinião, na primeira expressão, tá falando que é arte, olha. São painéis urbanos, tá? Por que urbano? Porque parece mesmo um painel, porque olha só, a pessoa pega isso daqui e pinta um prédio inteiro com isso, tá? Urbanos, né? Na cidade. Então, aqui está falando que é arte, é uma expressão artística,
tá? Aqui nessa segunda parte, olha só, tá falando que é uma manifestação marginal, ou seja, é coisa de marginal, de trombadinha, sei lá, de gente de gangue, sabe? De gente que perigosa, essas coisas. E periférica, gente que mora na periferia, sabe? É isso que eles estão falando aqui. Então, aí o que que acontece? E aqui tá falando, ó, antes, o grafite era algo marginal e periférico, tá? Então, aí a gente vai voltar para cá, ó. Então tá falando o seguinte aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha. Vocês não veem não, mas aqui aparecem as cores para mim. Mas para vocês fica aparecendo só o meu mouse aí. Então, olha só, uma delas, a mais recente, é a visão de que a expressão artística e instrumento de democratização da arte. E a mais antiga é de que é uma manifestação marginal, entendeu? E periférica, menos valorizada artisticamente. Por quê, gente? Porque hoje a gente enxerga isso como uma arte. Mas muitas pessoas, inclusive as pessoas mais antigas, né, as pessoas mais idosas, olham para isso e falam assim: credo, tá pichando tudo, né? Mas é uma arte. Desse jeito aí é uma arte. Agora não começa a pegar spray de tinta e ficar saindo pichando as coisas, não, que você vai ver a arte que você vai arrumar. Você vai arrumar uma arte na delegacia. É, porque tem que ter autorização, tá, gente, para fazer isso. Pelo amor de Deus, não sai pichando as coisas assim, não, que vocês vão preso. B. Troque ideias com os colegas e o professor. Há preconceito em algumas dessas visões? O que que você acha? Olha só. Quando eles usam o termo lá estereotipado, eu já vou te explicar o que que é um estereótipo, tá? No texto, indica que a visão do grafite como manifestação marginal e periférica é preconceituosa, pois se dá com base em uma ideia pré-concebida e estática. Vamos lá, o que que é um estereótipo? Estereótipo é quando você taxa algo ou alguém. Como assim? Por exemplo, é, imagina que chega uma pessoa no seu bairro e essa pessoa ela está de boné virado para trás. Imagina a cena aí. Ela tá de boné virado para trás, ela tá de chinelo, de bermudão, ela tá com correntão de ouro, ela tá com aqueles óculos do camelô, tipo funkeiro, tipo pagodeiro. É, ela tá com o cabelo pintado assim de azul e ela tá com um monte de tatuagem. Aí você olha para essa pessoa e você coloca um estereótipo nela. Você fala assim: poxa, se ela tá vestida desse jeito, com essas características, é um assaltante, é um bandido, vai me assaltar, vai fazer alguma coisa. Quer dizer, é um estereótipo. Qual é o estereótipo do bandido? É tudo isso que eu falei. Ah, anda com a metade da calça para baixo para a cueca aparecer, anda com o boné virado para trás, cheio de tatuagem, fala tudo assim, entendeu? Desse jeito. E nós é louco mesmo, nós vamos mesmo. Aí a pessoa fala desse jeito. Aí qual que é o estereótipo da pessoa? É estereótipo de um bandido. Então, aqui no número um, quando fala assim que é um estereótipo, né, que essa arte ela é estereotipada, tá dizendo pra gente o seguinte: ela tem fama, ela já tem imagem, ela já tem uma fama de pichação, de marginal, de bandido, de gente que tá indo lá para rabiscar o muro. Entendeu? Então, isso que quer dizer quando coloca o emprego, né, do termo estereotipado. Então, indica uma visão marginal, sabe, marginal, periférica, sabe, umas coisas assim. É preconceito isso, olha. É uma imagem pré-concebida. Onde que está escrito aqui, ó? Aqui, ó. É uma ideia pré-concebida, ou seja, você, antes mesmo de você entender o que que é o grafite, antes, né, pré-concebido, ó, pré vem de antes. Então, antes mesmo que você possa entender o que que é o grafite, você já está estereotipando, você já está taxando de, isso daí é coisa de marginal, gente doida, né, gente que acabou de sair da cadeia, sabe, essas coisas assim. Beleza? Entendeu? Entendi, prof. Então, vamos para a letra B. Para a letra B, não. Letra B a gente já foi. Vamos para o número 2. Então, olha só. É,
Observe os adjetivos empregados no título e no subtítulo do artigo para responder as questões 2 e 3. Cada adjetivo se refere a um ou mais substantivos. Olha, o título e o subtítulo, a gente tem aqui o seguinte, ó. Cadê, gente? Cadê o título e o subtítulo que eu não tô vendo? Peraí. Ué, gente, cadê o título e o subtítulo? Não tá aparecendo aqui pra mim na minha página. Ah, agora apareceu. Para vocês apareceram aí? Eu acho que para vocês apareceram. Não estava aparecendo na minha tela. Eu estava rodando a tela aqui. É porque eu tenho dois monitores. Então, às vezes aparece uma coisa para mim na minha tela e aparece para vocês outra coisa. Mas agora eu já vi no segundo monitor que está aparecendo para vocês também. Agora eu achei. Então, olha só. Olha só, murais e painéis urbanos, expressões artísticas por todos os cantos. Esse é o título. Qual é o subtítulo? O grafite, antes estereotipado como manifestação marginal, periférica, é um poderoso instrumento de democratização da arte na cidade. Beleza? Então agora apareceu certinho aqui para mim, graças a Deus, porque tem hora que buga e aí aparece uma coisa aqui, aparece outra coisa no outro monitor, e aí eu fico olhando assim. Por isso que de vez em quando eu olho para cá e depois eu olho para o lado assim, para cá, para cá, para cá. Entendeu? É isso. Então, aí olha só. Identifique-os e indique a qual substantivo cada um se refere. Então, aqui, ó, a gente tem urbanos, que se refere a murais e painéis, artísticas, que se refere a expressões, estereotipado, né, o grafite é estereotipado, então se refere ao grafite, marginal e periférica se referem à manifestação, poderoso se refere a instrumento. Então, muito fácil. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó, na letra B tem mais, ó. No caderno, indique os adjetivos identificados por você no item A, que podem ser substituídos pelas seguintes locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? É quando a gente tem um adjetivo e mais uma palavrinha junto com ele, tá? Então, aí a gente tem uma locução. Locução é quando tem dois termos ou mais, tá? Se tiver dois ou mais termos, então a gente tem uma locução, nesse caso, como a gente está falando de adjetivos, locução adjetiva. Então, por exemplo, da arte. A locução da arte é a mesma coisa que artísticas, tá? A locução da periferia é a mesma coisa que periféricas. E a locução da cidade é a mesma coisa que urbanos. Beleza? Aí agora a gente finaliza aqui nessa página aqui, porque a gente já tem 37 minutos de aula e eu ainda estou na página 187. Por quê, prof, que demora tanto assim e fica quase uma hora de aula e você faz só 3 páginas? Porque eu explico tudo. Então, gente, não vem falar aqui nos comentários que tirou nota ruim na prova. Se você tirar nota ruim na sua prova, não foi por falta de explicação. Se você tirar nota ruim da sua prova, não venha me contar, porque senão eu vou me descabelar inteira, tá bom? Obrigada. Volta aqui. É porque não dá, né, gente? Eu sofro. Imagina, eu tô aqui explicando quase uma hora, explicando. Aí você vem nos comentários e escreve: Ai, prof, eu tirei 0 na prova. Ah, não, gente, não me conta. Não me conta. Obrigada de nada. Então vamos lá para o 3. No caderno, reescreva o título principal do artigo, conforme solicitado, fazendo as alterações necessárias. Então presta atenção aqui, criatura de Deus. Olha aqui na letra A. Substitua as palavras murais e painéis por decoração, a palavra expressões e elementos e a palavra cantos por partes. Então, como é que vai ficar isso aqui? Decoração urbana. Elementos artísticos por todas as partes. É assim que vai ficar. Letra B. Compare a versão que você escreveu no item A e a versão original e conclua que alterações foram necessárias além das solicitadas e por quê. Então, olha só, foi necessário alterar o gênero e o número. Então, no caso, né, decoração, a gente precisou alterar dos adjetivos que se referiam a cada um dos substantivos para que passassem a concordar com os novos termos. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. A gente precisa concordar com os termos. Por exemplo, se eu for falar blusa rosa,
eu preciso, né? Se for a blusa, é a blusa rosa, tudo no singular. Se for as blusas, aí vai concordar no plural também, tá? Então, as blusas rosas, beleza? 4. Releia os trechos a seguir. Cineasta mundialmente conhecido, a artista transformou. Então, olha só. Que substantivos foram empregados em cada um desses trechos? Então, aqui a gente tem cineasta e artista. Então, aqui foram os substantivos. Lembra? Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Então, qual é o nome da pessoa que faz cinema? Cineasta. Então, é um substantivo. Qual é o nome da pessoa que faz arte? Artista. Então, é um substantivo, ok? Aí, transformou, prof. Transformou é do verbo transformar. Então, não confunda uma coisa com outra coisa e não confunda o focinho de porco com tomada, tá bom? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundam as coisas, beleza? Observe a sua resposta ao item e a deduza. É possível identificar o gênero apenas pelo substantivo empregado? Explique. Não, gente. Por quê? Porque os dois substantivos têm a mesma forma no feminino e no masculino. Tem como eu saber se cineasta é homem ou mulher? Não, porque tanto para homem quanto para mulher, ou vai ser o cineasta ou vai ser a cineasta, tá? Então não tem como identificar. E artista é a mesma coisa. Artista pode ser tanto homem quanto mulher, então não tem como saber. Pode ser o artista ou a artista. Então como que a gente vai saber? Pelo artigo que vem antes. Se for o cineasta, é homem. Se for a cineasta, é mulher. Se for o artista, é homem. Se for a artista, é a mulher. Então, nesse caso aqui, não dá para a gente saber identificar o gênero, se é feminino ou se é masculino, tá? C. Identifique as palavras que indicam o gênero, ou seja, né, feminino, masculino, do substantivo e dê a classe das palavras delas no contexto. Então, ó, conhecido, adjetivo. E o a é um artigo definido. Substantivos. Aí aqui a gente tem, peraí, porque eu... Ah, não, peraí, isso aqui eu tô lendo o número 5, eu tô doida. Peraí. Então, por isso que eu tô achando estranho. Falei, gente, que coisa. Então, olha só, conhecido adjetivo e o a é o artigo definido. Beleza, agora sim a gente vai para 5, né, Gabi? Deixa de ser doida. Nossa, gente, que doideira. Agora sim eu vou para 5. Agora releia esses trechos, ó. Produziu um painel exclusivo, idealizado pelo diretor americano, uma fachada cinza e monótona, em cidades cosmopolitas. Letra A. Identifique em cada um desses trechos os substantivos e as palavras que se referem a ele. Então, olha só. Substantivos: painel, diretor, fachada e cidades. E palavras que se referem a eles respectivamente. O que é respectivamente? Nessa ordem, a gente tem um e exclusivo, o em pelo, contração de per mais o, né? O que é contração? Junta o per mais o o. E aqui a gente tem americano. Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Ah, vou ter que fazer assim, ó. Tem que fazer assim, porque agora coisou foi tudo. Peraí, que agora negociou foi tudo. Deixa eu desnegociar o negócio que negociou, para não ficar negociado. Peraí. Aí. Vamos ler junto aqui, então, ó. Ó, americano, uma, cinza e monótona, tá? E cosmopolitas. Observação: a preposição per é arcaica e tem sido substituída pela preposição por, mas ainda é ela que se contrai com os artigos definidos em pelo ou pelas. Para falar bem a verdade, essa parte aqui, ó, nem precisava. Essa parte da observação aqui, ó, ela nem precisava. Deixa eu ver se eu acho um negocinho aqui para pagar. Não vou achar agora. Vou pegar esse aqui. Ó, essa parte aqui, se eu conseguir coisar aqui, mas acho que eu não vou conseguir coisar aqui. Não deu. Mas essa parte da observação aqui, se você quiser não fazer,
não colocar, eu acho que eu não vou conseguir. Aí, consegui. Essa parte aqui, ó, se você quiser não colocar no seu caderno, não precisa, tá? Então, vamos colocar só essa parte aqui, ó, do cinza. Peraí, acho que eu não vou conseguir agora. Vamos colocar só até cosmopolitas aqui, tá? Essa parte da observação é bom você não colocar no caderno, não, porque senão a sua resposta vai ficar muito grande e aí você vai deixar a resposta muito cheia de coisa. Aí eu prefiro que você coloque bem resumido a resposta para não ficar muito cheio de leleia, que isso daqui já é leleia, tá, gente? Isso daqui não tem necessidade de colocar, não. Ô, gente, eu sou doida, né? Eu falo umas coisas, tem hora que eu não posso falar essas coisas com o aluno, mas eu acabo falando sem querer. Tudo bem. É letra B. Responda oralmente. Qual é o sentido de cada adjetivo empregado no contexto? Se considerar necessário, consulte um dicionário. Olha só, qual que é o sentido de cada adjetivo aqui, ó? Então, ó, peraí que o meu mouse deu peraí, gente, meu mouse coisou aqui, peraí que eu já venho, peraí. Pronto, meu mouse deu uma leve bugadinha aqui, aí eu pausei aqui rapidinho, já voltei. E aí, olha só, aqui é onde que a gente parou, 5, letra B. Então, a gente já leu isso daqui. Aí, olha só, identifique em cada um desses trechos os substantivos e as palavras que se referem a ele. Então, olha só, exclusivo. O que que é isso, gente? Exclusivo. Não, peraí, 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 peraí. Peraí. Eu tô lendo a letra B. Cadê a letra A? Ah, não, a letra A a gente já fez, a letra B. Tô doida. É a letra B. Eu li a letra A, já fiz a letra A, já respondi a letra A. Nossa senhora, calma. Vamos para a letra B, ó. Responda oralmente qual é. Tá certo? Tá. Eu tô olhando pro negócio aqui no monitor. Responda oralmente qual é o sentido de cada adjetivo empregado no contexto. Se considerar necessário, consulte um dicionário. Foi esse que eu tinha lido agora há pouco, mas como eu tô doida porque o meu mouse deu um treco aqui, ele deu uma fulminada aqui, mas tudo bem. Aí eu esqueci que eu já tinha lido essa pergunta. Então eu tô lendo de novo e a resposta é: ó, exclusivo. O que que é exclusivo? É feito especialmente de forma privilegiada para aquela situação única. Então, algo exclusivo é uma coisa única, é uma coisa feita exclusivamente para aquilo, tá? Por exemplo, uma pessoa vai casar, então ela manda fazer um vestido especialmente só para ela. É um vestido exclusivo, é um vestido único, tá? Americano é o proveniente dos Estados Unidos da América. Sim, apesar que eu não concordo muito com isso, né? Porque, por exemplo, nós somos sul-americanos, mas nós somos americanos, mas somos sul-americanos, mas tudo bem. É cinza. Peraí que tá vendo, gente? O negócio aqui quando ele cisma de ficar assim, ó, eu não consigo. Peraí que eu vou dar um zoom aqui para ver se eu consigo. Ah, não vou conseguir não. Vou fazer assim, ó. Não, peraí. A letra C não, né, Gabi? Você tá na letra B. Vai com calma. Vai com calma aí, prof. Você ainda tá na letra B, prof. Então, ó, cinza. Cinza é da cor cinza. Muito fácil, né? E o que que é monótono? Monótono é uniforme, mas também pode ser cansativo, tá? Pode ser uniforme. Não é uniforme de escola, gente. Uniforme é aquilo que tem apenas uma forma. Ou pode ser cansativo. Cosmopolita são as características semelhantes a outras cidades grandes do mundo muito conhecidas. Então, cosmopolita vem disso, de cidade grande, tá? Peraí, desculpa, gente, eu tive que dar uma bocejada. Por quê? Porque eu estou com sono, eu também sou um ser humano. E eu acordei muito cedo hoje, eu estou com sono. Aí eu bocejo no meio da aula, desculpa. Vamos lá para a letra. Ah, gente, vai dizer que vocês não estão com sono também. Não sei que horas que vocês estão assistindo isso. Mas aluno vive com sono, né? Vive falando, eu tô no sexto ano, não aguento. Vocês vivem assim também, não vem não. Não vem não que não sou só eu. Letra C. Em qual dos trechos lidos um único adjetivo contém em si uma clara avaliação? Isto é, uma opinião ou um julgamento do enunciador? Justifique sua resposta. Então, aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para você bisoiar. Ó, no trecho uma fachada cinza e monótona, em que o adjetivo monótona evidencia a opinião do enunciador de que a fachada nessa cor é algo cansativo, que aborrece e que chateia. Beleza?
Ahn, deixa eu ver. Ah, tá. A letra C a gente já fez. Agora, número 6. Observe o emprego das palavras um e uma no trecho a seguir. Produziu um painel exclusivo para transformar uma das faces de um edifício na cidade de São Paulo. Deduza. Então, olha só. Deduza. O que que é deduzir? Você vai imaginar mais ou menos o que que se trata, não precisa ser uma resposta exata. Então, deduza. Por que essas palavras foram empregadas respectivamente, ou seja, na ordem, primeiro no masculino e depois no feminino? Por quê, gente? Olha só. Produziu um, aí vamos colocar de vermelho porque é a explicação. Produziu um painel exclusivo para transformar uma das faces do edifício. Então, olha só. Por que que aqui ele colocou um no masculino e por que que aqui é uma no feminino? Por quê? Aqui, ó, deixa eu pegar meu negocinho de circular. Porque esse um aqui está acompanhando a palavra painel, e painel é uma palavra masculina, porque você não fala a painel, você fala o painel, portanto é uma palavra masculina. Então, se esse um está acompanhando painel e painel é uma palavra masculina, a gente tem que falar um painel e não uma painel. E a mesma coisa aqui, ó, transformar uma das faces. Então, aqui, ó, está acompanhando a palavra faces. E se eu estou acompanhando a palavra faces, prof, e face é uma palavra feminina, face é uma palavra feminina, então a gente. Nossa, gente, que isso? Espera aí, que eu dei um. Nossa, espera aí. Espera aí, que eu coisei um negócio aqui que não era para coisar. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Então, ó, faces é uma palavra feminina, concorda? Porque você fala a face, você não fala o face, você fala a face. Então, se face é uma palavra feminina, você tem que colocar uma, né? Você tem que colocar o artigo feminino também, tá? Então, ó, a resposta como é que vai ficar? Então, ó, porque, lembra, porque junto e sem acento. Por quê? Porque é resposta. Resposta, o porquê é junto e sem acento, criatura, tá? Não escreve separado, por favor. Separado é aqui na pergunta, ó, por quê? Separado sem acento, tá? Ó, porque acompanham respectivamente o nome masculino, painel e edifício, né? E o nome feminino que é faces. Beleza? Tá. Então vamos lá para o próximo, vamos lá para o número 7. E a gente vai finalizar, finalizar é ótimo, gente. Já estou querendo colocar em inglês já, finalizar, né? Nós vamos finalizar a página 187 aqui com o número 7, tá? Então, na verdade, vai para a página 188, né? Porque o 7 está aqui, então vamos descer mais um pouquinho, vamos fazer até outra página, então. Então, ó, compara o emprego da palavra uma nesses dois trechos do texto. Então, ó, Tim Burton, cineasta mundialmente conhecido, produziu um painel exclusivo para transformar uma das faces do edifício da cidade de São Paulo. E a artista transformou uma fachada cinza e monótona em um gigante e simpático robô. Então, vamos lá para a página 188, só para a gente bisoiar aqui a resposta? Vamos, então vamos. Ó, então, olha só. No primeiro trecho, a palavra uma é um numeral. Eu li a pergunta, gente? Não, peraí. Compare. Ah, tá, tem que comparar. Então, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que comparar. Então, comparando aqui a palavra uma e um, tá? Então, no primeiro trecho, a palavra uma é um numeral. Olha aqui, ó. A artista transformou uma fachada cinza. Então, esse uma aqui está falando de quantidade, tá? Então, a palavra uma. Agora é hora de tossir. Primeiro eu bocejei, agora eu vou tossir. Dá licença. Obrigada. Aí, ó, é o numeral. Pela estratégia indicada no box, podemos substituir uma por outro numeral. Então, ó, Tim Burton, cineasta mundialmente conhecido, produziu um painel exclusivo para transformar duas das faces. E no segundo trecho,
Uma é artigo. Então, a artista transformou uma fachada qualquer cinza e monótona, tá bom? Então, ó, eu não terminei de ler a pergunta. Leia o box 1, artigo ou numeral. Troque ideias com os colegas e o professor e conclua qual é a classificação da palavra uma no trecho em análise. Apesar de não ter lido essa pergunta aqui, que complementa o número 7, o número 7 aqui em cima já estava falando para a gente comparar os termos, ó. Aqui já estava falando para a gente comparar. Então, de qualquer jeito, deu na mesma. Ó, uma, tá? Então, ó, na verdade, gente, eu falei errado, ó. Painel exclusivo para transformar uma das faces do edifício da cidade de São Paulo. Aqui é que tá, eu falei errado, tá? Aqui é que está se referindo à quantidade, tá? E aqui é um artigo indefinido, beleza? Então tá bom. Falei errado ali, agora que eu vi. Eu falei que aqui está falando sobre quantidade. Não, é aqui que está falando sobre quantidade, tá? Ó, painel exclusivo para transformar uma das faces de um edifício da cidade de São Paulo. Vocês estão vendo que eu já estou trocando as bolas aqui porque eu já estou com sono e eu comecei a bocejar aqui na aula, vocês viram, tá? Então, ó, uma das faces do edifício da cidade de São Paulo, esse uma está se referindo à quantidade, beleza? É isso aí. Eu falei que era esse aqui, não é esse. A quantidade é essa aqui, ó, tá? É essa expressão, é essa frase aqui de cima, beleza? E aí, aqui, para a gente finalizar, tá falando sobre o artigo ou numeral. Então, aqui, eu já tinha mais ou menos explicado para vocês, falando sobre o artigo, falando sobre o numeral. Eu expliquei também da garrafinha. Lembra que eu falei que o artigo vem antes do substantivo? Então, a garrafa. Então, esse a vai ser o meu artigo que vai anteceder o meu substantivo. Então, isso aqui eu já expliquei. Numeral também vocês já sabem do que se trata. O numeral se trata de quantidade, né? Então, por exemplo, um, dois, enfim. Beleza? Então, isso daqui eu não vou explicar porque a gente já conversou sobre isso. E se Deus quiser, eu vou conseguir finalizar essa aula sem dormir, porque eu estou quase caindo aqui em cima do teclado, porque eu estou com sono, porque eu acordei muito cedo hoje. Por quê? Porque professor sofre e nós sofremos muito. E é isso aí. Então, olha só, leia a frase a seguir. O homem é, como dizem popularmente, um fera. Então, olha só, troque ideias com os colegas e o professor. Qual é o sentido e a classe gramatical da palavra fera nesse contexto? E em qual gênero ela está empregada? Justifique sua resposta. Então, esse fera aqui, ó, ele tem o sentido de uma pessoa muito eficiente no que faz. Então, assim, o cara é fera no que ele faz, ou seja, ele é muito eficiente, ele manja dos paranauê. E tem papel de substantivo empregado no gênero masculino, pois não é para usar essa cor, Gabi, é para usar o azul, porque azul é de resposta e o vermelho é de explicação, pois está precedido do artigo 1, também masculino. Então, aqui está falando para a gente o seguinte, ó. Qual que é o sentido da palavra fera, ó? Da palavra fera aqui. O homem é, como dizem popularmente, um fera. Então, esse fera aqui significa que o cara manja dos paranauê, o cara entende tudo, o cara é o top, o cara é o bom. É isso que está falando, beleza? Na letra B. Em qual das manchetes de jornal a seguir a palavra fera não pertence a essa mesma classe gramatical que na expressão em estudo no item anterior? Copie no caderno e justifique sua resposta e indique possíveis sinônimos para substituí-la no contexto, beleza? Então, aqui no número 8, espera aí, aqui no número 8 vai ser o seguinte, ó. Na segunda manchete, conheça a Bela, a brasiliense de 8 anos, que é fera no golfe, pois na expressão é fera, a palavra fera é empregada como um adjetivo, ou seja, está dando uma qualidade, está dando uma característica, que é sinônimo de quê? De competente, de conhecedora, de habilidosa, tá? Então, ó, se eu Nossa, peraí que apareceu um negócio aqui do nada. Ah, tá, voltou. Ainda bem que nem tudo que aparece no meu monitor aparece no monitor de vocês, porque tem hora que aparece umas telas assim de antivírus.
na minha tela, no meu monitor, e eu tenho vontade de socar esses antivírus que aparecem assim na minha tela do nada, mas para vocês não está aparecendo, que eu estou vendo ali no outro monitor que não está aparecendo. Então, olha só, quando a gente fala que a brasiliense de 8 anos é fera no golfe, esse fera é um adjetivo. Por quê? Porque está qualificando, está dando uma característica para essa menina. Está dizendo que a menina é muito habilidosa, que a menina é muito competente, entendeu? Que a menina é muito conhecedora, que a menina manja dos Paranauê, beleza? É isso que está dizendo aí. Então, olha só, aqui está falando uma breve explicação, né, sobre a questão do adjetivo. Então, ó, exclusivo, exclusiva. Então, ó, masculino, feminino. Monótono, monótona, masculino, feminino. Holandês, holandesa, masculino, feminino. Ou seja, aqui está falando que os adjetivos eles podem ter formas tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino, e que para a gente saber se está no feminino ou no masculino vai depender dessa variação aqui no final da palavra, nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, cineasta. Cineasta não tem variação. Porque também cineasta pode ser homem, pode ser mulher. Artista pode ser homem, pode ser mulher. E nesse caso, eu estou falando de substantivos. Cineasta, artista. São substantivos. Esses adjetivos aqui, ó, a gente pode saber se é homem ou se é mulher. A gente pode saber o gênero. A gente pode saber se é masculino ou feminino. Como? Olhando a terminação da palavra. Se terminar com O, masculino. Se terminar com A, feminino. No caso aqui, ó, holandês, terminou com ES no final, a gente sabe que holandês é masculino, holandesa é feminino. Então, essa é a breve explicação que está falando aqui, tá? Então, ó, assim como nos substantivos, os adjetivos e alguns numerais também se flexionam em gênero e número, tá? Então, a gente tem o gênero masculino e o gênero feminino. Então, ó, ele é fera, ela é fera. Aqui, esses adjetivos, eles só têm uma forma. Então, fera pode ser tanto para homem quanto para mulher. Aqui não tem variação, tá? Então, isso daqui não é uma questão, tá, gente? Isso que eu estou explicando agora, ó, porque a gente terminou o 8, letra B, tá? O 8, letra B, a gente já terminou, eu já grifei aqui para vocês a resposta. Agora eu estou te explicando essa partezinha aqui da explicação do livro, tá? Então, fera, nesse caso aqui, não tem gênero. A palavra fera pode ser tanto para homem quanto para mulher, não tem gênero. Ó, fera, fera. Termina igual, ó, com A e com A, termina igual. Manifestação marginal, movimento marginal. Aqui também, ó, termina a palavra igualzinha, beleza? Então, tem coisas que vai variar e tem coisas que não vai variar na língua portuguesa. Então, tem substantivo que vai ter flexão em gênero e número, e também tem adjetivos que vai ter flexão em gênero e número. Então, fiquem ligados nisso daí, fiquem ligados nessas explicaçõezinhas, porque no livro didático, gente, eu sempre falo para os meus alunos, às vezes uma explicaçãozinha que está lá no livro didático, às vezes você não sabe interpretar, você vai estudar para uma prova, vai estudar sozinho, você não consegue entender o que está sendo explicado ali. Mas aí, quando você não souber entender, vem aqui no canal, olha se tem aula sobre isso, se tem explicação sobre isso. Aqui no canal tem aula sobre um monte de coisa. Eu dou aula de substantivo, de adjetivo. Então, se você não está entendendo essa matéria, pesquisa na barra de pesquisa daqui no canal. Escreve lá. Aula sobre adjetivo, aula sobre substantivo. E vai aparecer aulas mesmo para vocês. Não é correção de livro didático, é aula mesmo de língua portuguesa para vocês entenderem a matéria, porque senão vocês podem estudar pelo livro, mas se você não entender direitinho a matéria, você se lasca na sua prova, tá bom, coisinha fofa da Gabi? Eu não quero que o seu boletim fique mais vermelho do que um bolo de morango, tá bom? Eu quero que o seu boletim fique lindo, azul como o céu, tá bom? Então, se você não está entendendo alguma coisa, vem aqui no canal, escreve lá na barra de busca, aula sobre sinônimos, sobre substantivos, sobre pronome. Escreve na barra de busca. Se não tiver aula sobre aquilo que você está com dúvida, escreve aqui para mim nos comentários. Prof, eu preciso de uma aula específica sobre tal matéria, porque eu tenho prova.
tá? E eu vou buscar, eu vou tentar fazer essa aula para você o quanto antes. É muita coisa para eu fazer, né, nos canais, porque tem o canal também de matemática, que agora você vai lá se inscrever lá. Então, assim, eu tenho muitas aulas, muitas coisas para fazer, muitas aulas para dar, mas eu vou tentar gravar muito rápido para você, tá? Se bobear, eu vou tentar gravar no mesmo dia para poder te ajudar para você fazer a prova e você se dar bem na prova, tá? Então, deixa nos comentários se você tiver com alguma dificuldade em alguma matéria e você quer ver a aula dessa matéria aqui no canal, belezinha? Bom, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar esse canal com seus colegas e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá. Tchau.